uma lenda que fala que um gigante passou por Pardinha, pelas matas da Cuesta. E ele era muito grande, era um gigante do bem, só que ele era enorme. Então, ele destruía aldeias, ele destruía árvores, ele destruía animais. Matava animais, crianças, pessoas. Aí os índios Tupi-Guarani, eles resolveram fazer um plano para adormecer esse gigante. Porque como ele era do bem, eles não queriam que ele morresse. Então eles decidiram ficar muitos anos colhendo ervas soníferas. E aí, depois que eles colheram muitas ervas, vocês imaginam, né, para adormecer um gigante, eles colocaram todas essas ervas no poço da Cachoeira da Mata, que era onde o gigante bebia água. E aí o gigante bebeu água nessa cachoeira. E aí ele começou a ficar com sono. Aí ele caiu, porque ele estava com muito sono, perto das 3 pedras. E essa é a lenda do gigante adormecido. Bom, faz bastante tempo que ele tá dormindo lá. Muito tempo. Eu acho que em algum momento esse gigante acorda. Mas tomara que não, porque imagina o estrago que ia ser pra gente. O Centro Max Pfeffer apresenta O Gigante Adormecido. Um olhar para a Cuesta Paulista e seus morros testemunhos. O gigante é um formato de um homem deitado, né? Que o pessoal vem ver, ele tem o formato de um homem deitado, que é a cabeça, o pescoço, o peito e as 3 pedras que significam os pés, né? O gigante faz parte dessa coleção de elementos aqui da Cuesta, que são os morros testemunho, né? Um elemento geomorfológico aqui, um elemento de maciços, né? E tem o morro de Bofete, que é a barriga do gigante, depois as 3 pedras é o pé. É grande, né? Onde a gente está é a Cuesta de Botucatu, né? Cuesta basáltica. Tem uma assimetria, digamos assim, que ele tem um lado que tem uma escarpa e um lado que é o reverso, que é um lado que tem um declive bem suave, né? Então, normalmente você está em cima de uma rocha mais dura, né? Que proporciona formar esse morro, e aí você vai ter a escarpa na frente. A Cuesta, ela pega tudo aqui, né? Ela pega desde Itatinga, vai até Bofete, Pardinho, Botucatu, né? A Cuesta. A encosta da Cuesta. É tudo essa a encosta que dessa serra aqui é a Cuesta, né? Outros elementos do relevo de Cuesta são os morros testemunhos, por exemplo, né? Que são morros que estão para o lado do front da escarpa, e eles são chamados morros testemunhos porque no topo deles você vai ver que você está com o mesmo substrato, que se você furar aqui e furar lá no topo, você vai ver que é o mesmo tipo de substrato, assim. Então era um testemunho que o relevo estava todo nessa altura. Você acredita que eu nasci, cresci e nunca fui lá? Nunca fui lá no gigante. Nem nas 3 pedras, nunca fui. Porque a gente vê daqui, né? Então. No passado, há milhões de anos atrás, a gente tinha aqui nesse local, na região da Cuesta, até onde a gente vê a vista do próprio gigante, era um grande deserto, com dunas de centenas de metros de altura.
Esse deserto era o deserto de Botucatu. E a partir de transformações geológicas, da separação do grande continente, da Pangeia, a gente foi tendo uma transformação de tudo isso. Obviamente, o arenito está embaixo do basalto, que protege nosso aquífero, né, predominantemente, mas você teve algumas camadas sucessivas aí entre derrames e arenitos silicificados, que são camadas mais duras também, que proporcionam formar um maciço que então, é um pouco mais duro, digamos assim, do que o que está em volta, e ele acaba ficando ali, né, como um elemento da paisagem. Essa transformação geológica, ela veio acompanhada ao longo dos milhares, milhões de anos, com uma transformação biológica da região. Então a gente teve uma série de evoluções que aconteceram aqui, das plantas, acompanhadas do clima, e quem acompanha junto essas transformações? Os animais. Então no passado distante, a gente teve num primeiro momento uma vegetação aqui que era um clima mais seco, uma vegetação muito mais parecida com o que é hoje a Caatinga. A gente ainda tem alguns testemunhos, né, do que foi essa vegetação. Quando a gente vê um mandacaru, que é um cactus que fica enorme, ele é uma planta de Caatinga. A gente tem ainda hoje algumas ilhas de Caatinga no fronte da cuesta, em cima de rochas de arenito, onde a gente tem orquídeas, bromélias, o próprio mandacaru, que a gente encontra só aqui na região e em áreas de Caatinga no Nordeste. Mas é interessante você olhar de perto, porque você consegue ver a linha de divisão entre um derrame de basalto e outro. Então teve um derrame, passaram-se alguns anos, milhões, milhares, alguma coisa, daí depois teve outro, né? A gente sabe que, no tempo geral, foram algumas dezenas de milhões de anos para se formar todo esse derramamento da Bacia do Paraná como um todo de basalto. Com a alteração do clima, a gente foi tendo um clima cada vez mais úmido, e aí a gente vem acompanhando o avanço, né, ao longo desse tempo, do Cerrado e da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela ocupou a região em momentos de muito mais chuva, e o Cerrado em momentos em que o clima era um pouco mais seco. Só que essas transformações foram expandindo o Cerrado, expandindo a Mata Atlântica, retraindo o Cerrado, retraindo a Mata Atlântica. E hoje aqui na região a gente tem exatamente isso. Manchas onde a gente vê a vegetação de Cerrado intercalada com manchas onde a gente vê a vegetação da Mata Atlântica. Quem domina hoje mesmo é a Mata Atlântica e o Cerrado. Então a gente vai vindo pela depressão periférica e vai ter uma hora que vai começar a subir de novo. E aí é a nossa cuesta. Tá? E como que ela é sustentada por basalto embaixo, um pacote sedimentar, mas você teve muito derramamento de basalto no passado. Então foi uma época que a Terra era geologicamente mais ativa, então você teve sucessivos derrames basálticos, que é essa lava extrusiva, né, que sai para a superfície. Às vezes a mesma composição de lava, ela sai para fora sai na atmosfera. Então ela como se fosse um vulcão, assim, sabe? Então a lava sai para fora e aí ela cristaliza muito rápido. Então os minerais eles não conseguem se desenvolver, se formar. Então eles ficam pequenos. Então numa rocha basáltica, você olha às vezes uma rocha vulcânica, ela é toda preta, porque você não enxerga. Os minerais, eles estão ali, mas eles são pequenos e não tiveram espaço e nem tempo para crescer, digamos assim. E a gente vai vendo transição. Quando a gente está em Pardinho, por exemplo, a gente vê uma abundância maior da Mata Atlântica. A floresta atlântica ela é mais dominante. À medida que a gente vai caminhando em direção a Botucatu, a gente já começa a ver que o Cerrado começa a predominar. E isso vai variando dependendo da região da cuesta que você está. Se você está numa face que é mais exposta à insolação, ou é menos exposta, uma face que pega mais chuva, que pega menos chuva, e isso cria. Porque junto a gente tem todo manchas de solo muito mais ricas em areia, arenito, e manchas de solo mais ricas em basalto. O basalto é a tal da terra vermelha, que os italianos no passado chamavam de terra rossa, e que a gente hoje abrasileirou como terra roxa. Então essa terra vermelha do basalto ela é muito rica e ela suporta a Mata Atlântica. Ela ajuda a manter a Mata Atlântica. Os rios tendem a correr do cristalino para o sedimentar. Então, lá da Serra do Mar, do granito, do cristalino, do escudo cristalino, em direção à área sedimentar. E esses rios, ao longo de milhares e milhões de anos, foram erodindo e comendo toda essa borda desse pacote sedimentar que é a Bacia do Paraná, né? Então a gente tem um negócio que chama depressão periférica,
como se contornasse toda a bacia. Então você vindo de São Paulo, você tá ali em São Paulo, São Roque, é morro, tal, você vê que você não tem horizonte, né? Tá sumindo o horizonte toda hora, porque você ainda tem bastante morro. De repente, a hora que você chega ali mais ou menos na altura de Sorocaba, você vê que abre o horizonte. De repente, pum, abre, você começa a ter horizonte e tal. Então você está dentro da depressão periférica, que é essa área periférica toda em volta da bacia, que os rios foram ao longo do tempo erodindo e tirando essa camada sedimentar e removendo o sedimento, né? O próprio rio Paraná ali, que é o rio principal, o rio Tietê, ele vem e ele é o maior responsável ali, né? Digamos, é o falhamento principal ali. Os grandes rios correm sempre nas maiores falhas, né? Quando a gente pega a Mata Atlântica, tem uma diversidade de árvores, de plantas, de epífitas, que são as bromélias, as orquídeas, numa formação mais densa, de floresta mesmo. Quando a gente olha para o Cerrado, que também praticamente desapareceu do estado, o Cerrado ele tem árvores menores, elas têm os troncos mais tortuosos, elas são as árvores, plantas, às vezes, que a gente vê uma planta que parece rasteira, como o pequi do Cerrado, e você acha que é uma planta jovem, porque ela está ali no chão, ela não está desenvolvida aparentemente, mas às vezes ela é extremamente antiga. Como ela vive num solo que é pobre, extremamente ácido, rico em alumínio, que são características do solo do Cerrado, ela tem um desenvolvimento muito mais lento. Verde era o coração da montanha, de Francisco Marins. Fragmento 1, página 23. O menino Cambuí acostumara-se com aquele lugar solitário, onde vivia só com seu avô. A sitioca ficava na encosta da serra, e da janela de sua casa eles podiam ver distantes as formas estranhas de certa montanha que lembrava a figura de um homem deitado. Enorme cabeça de pedra, árvores como cabelos, uma planície formava sua barriga e duas carcovas de montes distantes lembravam seus pés, apontados para o alto. Aquelas caprichosas e estranhas formas da natureza, quando vistas da casa de Cambuí, pareciam a figura de um gigante. Um homem zarrão que dormia, com o ventre para cima, como se olhasse de dia o sol e os céus e à noite as estrelas. Toda a gente dizia: "Olha lá, a montanha do gigante." Cambuí sabia. Tudo aquilo eram somente montes, árvores e pedras. Mas de vez em quando sonhava com aquela montanha e com o gigante que talvez um dia vivera lá. E comentava com seu avô: "É bom a gente ir lá em cima?" O avô Ribeirão coçava a barba, demorava para responder. "A paisagem é realmente muito bonita." "E é difícil subir até o alto?" Cambuí queria saber. "Não é fácil. Antigamente havia uma passagem estreita na rocha entre a barriga e as duas montanhas, que são os pés do gigante. Mas hoje pode não mais existir." "O senhor conhece o caminho?" O velho olhou para o neto e passou a mão pela cabeça. "Conheço, sim." "Então já foi ver o gigante, não é, vovô?" "Um dia eu conto uma história para você." O meu bisavô chamava Antônio Favorito, ele veio da Itália, veio em 3 irmãos de navio. Aí chegaram em Santos, cada um foi para um lado. E o Antônio Favorito veio aqui nessa região. A mulher dele chamava Celeste e teve o meu avô, que era o Luiz Favorito. Aí o Luiz Favorito comprou essa propriedade aqui. Aí meu pai comprou dele, do meu avô, do pai dele, e permanece com a família até hoje. E essa propriedade aqui é a que mais vê o gigante de perto, né? Sítio Bela Vista.
tem uma voz da paisagem, né? Tem um fundo que é peculiar daqui e que é bem diferente de Mata Atlântica, né? Se formos falar de espécies, eu diria que assim, a siriema é uma voz dessa paisagem aqui, né? É uma coisa bem típica dos campos e um canto que não é tão sazonal. Tem alguns cantos que aparecem e desaparecem, né? De espécies ou que são migratórias ou que estão cantando principalmente numa época, como a época da reprodução, que muitas aves cantam principalmente nessa época. Claro, tem outros, né? O próprio pica-pau do campo também é uma outra espécie que me remete muito a botucatu. Se eu não estou aqui e eu ouço esse canto, me transporta, assim, né? Volto para casa quase. As gralhas, né? Gralha do campo, gralha picaça também são bem cantos daqui, que eu fui conhecer mais aqui na região de Botucatu. E tem o gado de leite, até vai subindo ali, ó, e café. E tinha a granja de frango também, mas eu parei. A granja de frango dá muito trabalho. E o café. E esses dias eu vendi 500 sacos de café. Aqui já levanta às 5 da manhã, tira leite, aí vai tratar do gado, cortar capim, tratar do gado, depois vai pro café. Aí é todo dia. A rotina. No tempo que a gente era mais jovem, assim, parece que era mais gostoso, melhor, né? Hoje mudou tudo, é muita preocupação, muito trabalho, né? Você não consegue acompanhar, parece que é a evolução do tempo. Quando eu era mais jovem, parece que você não tinha tanto dinheiro, mas era mais gostoso, né? Hoje você se preocupa com tanto dinheiro e trabalha mais e mudou tudo. Quando a gente olha para a região, a gente tem espécies que são características do cerrado brasileiro, como o lobo-guará, a raposinha do campo, que são específicas. A gente vê espécies que são encontradas tanto na Mata Atlântica quanto no próprio cerrado, como o tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira ocorre em todo o Brasil, em todos os biomas. A gente pode encontrar espécies que às vezes estão mais associadas à Mata Atlântica, como por exemplo um tangará dançarino, que é uma ave aqui da região, que é extremamente interessante, onde os machos mais jovens, vamos dizer, coordenados por um macho mais velho, fazem toda uma dança em conjunto para atrair a atenção da fêmea. Então, quando a gente olha para tudo isso, é tão rico, né? As adaptações das plantas, as adaptações dos animais a essas plantas, a esse clima, a esse solo. Isso cria uma diversidade aqui na região que ela é sem igual. Eu sempre, quando eu desço ali, tem uma tulha embaixo ali, eu sento atrás dela e fico olhando a paisagem. E a noite aqui, a noite é mais bonito ainda, porque aqui você enxerga São Pedro, Água de São Pedro, Piracicaba, Conchas, Laranjal Paulista, Bofete, Cesário Lange, Boituva, Quadra, Itapetininga. Então a noite é muito bonito aqui, a paisagem é muito bonita. O nascer da lua também, quando a lua nasce é muito bonito também, porque ela nasce no horizonte, ela nasce uma bola vermelha bem grande e depois ela vai diminuindo, vai crescendo, vai diminuindo e forma a lua. É bonito também. Dentro desse gradiente de altitude tem os fragmentos, né? Por exemplo, onde tem um fragmento de cerrado, você vai encontrar algumas espécies de cerrado mais, estrito sensu. Tem algumas espécies bem típicas, como por exemplo o papamosca do campo, o batuqueiro. São algumas espécies, os caboclinhos, que são muito específicas desse ambiente, né?
E aí você tem em Botucatu também uma riqueza muito grande desses ambientes diferenciados, que muito próximo você tem, por exemplo, o Parque da Marta, que aí é mata de galeria, é uma mata atlântica, né? Tem o fronte da cuesta, é a descida da cuesta, né? Que onde se formam essas cachoeiras é justamente esses paredões, onde está descendo do alto, né, da cuesta para a parte mais baixa. E voltando para essas espécies mais de mata, de floresta, tem o barbudo rajado, tem o peixe frito pavonino, tem aí o chororé, barranqueiro de olho branco, que são espécies que ficam mais dentro da floresta, né? Até o tangará também, que é uma espécie muito linda, ficam bem abrigados na mata. Eles não cruzam, por exemplo, áreas mais secas, podem no máximo chegar na borda da mata, né? E mais no interior mesmo. O estado de São Paulo compõe praticamente 3% da extensão do país, mas a gente tem 33% das espécies de mamífero do Brasil vivem no estado de São Paulo. Então, praticamente 1/3 da diversidade de mamíferos do país está aqui dentro do estado. Em que áreas que ela está? Ela pode estar na Mata Atlântica, no litoral, mas ela pode também estar aqui ela está aqui na região da Cuesta, justamente nessa transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Para você ter uma ideia, o tamanduá-bandeira ele é um animal que ele vem desde a Era do Gelo. Então, quando a gente assiste ali o filme Era do Gelo e vê lá o mamute, a preguiça gigante, todas aquelas espécies, saiba que o tamanduá-bandeira andava entre elas. E elas desapareceram e ele persiste até hoje. A gente tem esse animal há milhões de anos aqui na América do Sul e, infelizmente, com a velocidade com que a destruição está caminhando, é provável que a gente perca o tamanduá-bandeira aqui na região. No período de 10 a 15 anos ele desapareça, ele seja extinto na região. Então nós temos uma obrigação, porque quem são os vizinhos somos nós, né? Nós somos os vizinhos, eles são os moradores mais antigos aqui da região. E a gente precisa cuidar com muito respeito, zelar, né? Porque nós somos vizinhos e é importante a gente ter um carinho pela vizinhança, né? Que são esses animais que moldaram essa região junto com as plantas, com o clima, com a geologia, para que hoje a gente possa usufruir de uma cachoeira. Não existe água sem floresta, não existe floresta sem fauna, não existe fauna sem floresta, não existe fauna sem água, e não existe a humanidade sem nem floresta, nem água e nem fauna. A gente caminha tudo junto, né? A gente acha que está separado, mas a gente não está. Tudo faz parte de um todo e todos nós estamos conectados. E aí quando se fala da baixada mesmo, né, desse gradiente, né, lá no pé da serra, como se chama aqui, né, até chegando nas beiras do rio Tietê, por exemplo, aí você encontra espécies totalmente diferentes, que poderia dizer assim, né, remete ao Pantanal, né? Tem até tuiuiu, tem aqui em Botucatu, tem cabeça seca, tem biguá, bom, biguá tem em todo lugar, na verdade. E realmente o basalto protege o nosso aquífero, assim, é bom que ele esteja em cima para mais difícil de contaminar. Ele atua um pouco como uma camada que isola, mas, né, o pacote em si, onde a água está, onde o arenito está, é um pacote arenoso. É estranho a pessoa falar, mas tinha vulcão aqui. Não, cara, era uma época que a Terra era geologicamente mais ativa e por essas falhas, né, principalmente as falhas principais, que é onde correm os grandes rios, falhas grandes, se tinha realmente lava, né, saindo daquilo, assim. Então é difícil a gente imaginar isso, né? Mas isso realmente acontecia. O Planalto do Deccan, Índia, é um exemplo mesmo, né? Também é um dos maiores derrames de basalto do mundo. Aqui no Bacia do Paraná eu acho que é o maior. Acho que chega a ser mas ali, durante 50 milhões de anos, ficou saindo lava pelas falhas e vai formando esses pacotes, entendeu? Então hoje a gente tem aí o resultado, né? Aqui na Bacia do Paraná, por exemplo, os cânions do sul, é tudo derramamento basáltico. A paisagem da Cuesta, ela foi ocupada por dois grandes povos indígenas, né, os Guaranis
que estavam em cima da serra, né, em cima da cuesta, e os Caingangue que estavam no sopé da cuesta, lá embaixo, né? E aí se diz que esses dois grupos viviam separados porque eles não conseguiam, né, nem subir nem descer essa cuesta. Então a gente também consegue ter uma dimensão do quanto essa paisagem, né, do quanto a cuesta é grandiosa, como ela foi garantidora até de certa pacificação, vamos dizer assim, entre esses dois grandes povos, né, que viveram aí nessa paisagem. O senhor Ribeirão recomeçou a contar quando todo mundo estava reunido. Vocês se lembram do ponto em que parei? Muxiba pretendia usar um antigo aldeamento de onde os indígenas tinham fugido por motivo do fogo, e nós dois começamos a voltar para o lugar onde ficaram os nossos companheiros. Foi então que ouvimos barulhos de muitos tiros, e logo fiquei bastante preocupado. Os sertanistas atiravam contra os indígenas? Perguntou o professor Justino. Infelizmente isso aconteceu, respondeu o velho Ribeirão. Saímos a correr naquele rumo, e à medida que nos aproximávamos, mais se repetiam aqueles estouros a ecoar serra afora, e Muxiba, exaltado, explodiu. Meus companheiros foram atacados por esses malditos selvagens e estão se defendendo. Não mais me contive, na certeza de que algo errado acontecera. Não conte mais comigo daqui pra frente, bradei colérico. Então o senhor está do lado dos bugres e contra nós? Pensei que a missão fosse de paz, mas esses tiros são de guerra. Corríamos saltando galhos caídos e tufos de capim queimado. Ele mal podia me acompanhar. Continuavam os tiros em cargas cerradas e só muito tempo depois começaram a espacejar. Ao me aproximar do acampamento onde os homens de Muxiba haviam ficado, verifiquei que acontecera uma grande desgraça. Haviam mortos e feridos entre os sertanistas e também entre os indígenas. Não gosto de me recordar das cenas desse dia e sempre me arrependi de ter sido o guia daqueles malditos. Mais tarde fiquei sabendo como tudo acontecera. Os indígenas estavam revoltados com a presença de estranhos nas suas terras. E furiosos por causa do incêndio que destruíra a mata e seu aldeamento, eles começaram a seguir nossos passos e depois a vigiar o acampamento. Aconteceu que um dos homens de Muxiba, naquela manhã, quando buscava água na fonte, foi surpreendido por um indígena. Assustado, tentou empunhar sua arma, mas foi ferido com uma flecha, sem gravidade. Em vez de regressar ao acampamento e avisar os companheiros, começou a atirar em direção ao indígena. Foi o início da luta. Esses povos que estavam habitando essa paisagem, esse território, estão ligados diretamente às primeiras levas de ocupação do continente americano. E essa ocupação se dá por volta de 9.000 e 11.000 anos atrás. Esses povos já estavam chegando aqui na região e ocupando. A gente sabe dessa datação a partir do sítio arqueológico Caetetuba, que foi identificado na cidade de São Manuel, que faz parte aí do que a gente conhece como Polo Cuesta. E essa ocupação antiga foi identificada a partir do achado de um sítio de materiais líticos, que são ferramentas de pedra. E essas ferramentas de pedra estavam em contexto, né, estavam debaixo da terra, e dessa maneira foi possível fazer essa datação e chegar a essa antiguidade de ocupação aqui do território. Porque essas ferramentas de pedra, elas foram produzidas com pedras que estavam disponíveis no meio ambiente onde elas se encontravam. Essas pessoas procuravam as melhores pedras para a fabricação dessas ferramentas. E a partir dessa noção a gente consegue ter uma dimensão do quanto essas populações, né, do quanto essas pessoas estavam integradas ao território, à paisagem. Os rios
normalmente nascem em áreas mais altas, né? Então você tem escudos cristalinos. A gente tem aqui no caso a Serra do Mar. A gente sabe que o Tietê nasce na Serra do Mar, né? É uma área mais alta, que já foi muito mais alta, tipo uma Cordilheira dos Andes, e que foi sendo erodida com o tempo, né? Erodida, que a gente fala, é o intemperismo das rochas. Então você tem diversos fatores aí, água e vento, e isso vai desgastando, digamos assim. Então todo esse sedimento de uma montanha de 4, 5 km de altura vai sendo desgastada, ela vai acumulando em algum lugar. Eu posso também falar de uma outra ocupação antiga também, que está diretamente relacionada a essa paisagem da Cuesta, a esse ambiente dotado por grandes montanhas e grandes rochas e grandes pedras. Tem o sítio Cerrito 2, que é um sítio rupestre, né? Rupestre quer dizer tudo aquilo que se relaciona a paredes. Ele é uma parede onde tem intervenções humanas nela. E essas intervenções, elas são gravuras, e são gravuras que elas estão dispostas nessa parede rochosa, né, numa parede de arenito, e essa parede de arenito há várias marcas, né, e elas são bem específicas, né, são bem emblemáticas, são linhas que a gente, no primeiro momento, não consegue ter uma compreensão delas, nem também chegar a um entendimento do que elas significam. Tem uma gruta lá que os índios, né? Diz que tem uma gruta das 3 pedras lá que tem bastante coisa de índio na gruta. Comentam, né? Mas eu nunca fui. Então, por exemplo, pensando no próprio sítio Cerrito, né, que é um abrigo sobre rocha em arenito. Né? O arenito é uma pedra relativamente mole e fácil de se desfazer, vamos dizer assim. Então, essa pedra ela é ideal para se fazer gravuras, por exemplo. É uma pedra que ela tem uma parede que ela vai facilitar ou facilitou, né, esses povos fazerem ou criarem uma cultura. Né? O próprio basalto, que é uma rocha bem dura, que até é uma coisa curiosa de falar, porque há um tempo atrás eu achava que basalto, por ser essa rocha dura e difícil de ser trabalhada, não se tinha ferramentas líticas dela. Mas em alguns sítios que a gente tem identificado aqui na região, né, principalmente Barra Bonita, que fica perto aqui do Polo Cuesta, nesse sítio a gente encontrou várias ferramentas de basalto. E quebrou totalmente a minha visão de que, sei lá, existiam pedras que não são boas e pedras que são boas para fazer essas ferramentas, mas que a gente consegue ver o quanto também desses povos tinham técnica, né? De quanto eles eram conhecedores desses elementos paisagísticos, né? Do quanto eles lidavam super bem com essas rochas. Então a bacia sedimentar ela é formada basicamente por rochas sedimentares, assim, né? E além do basalto, obviamente, como os derrames foram sucessivos, um finalzinho ainda de um período que tinha muita duna aqui, então a gente fala do arenito Botucatu, né? O arenito Botucatu, ele remete ao Triássico ainda, então é um tipo de arenito que é muito bem selecionado, porque você tinha, na época, um clima mais árido, então você tinha muita formação de dunas. Porque o vento ele é um bom selecionador, então vamos supor que você tem diversos tamanhos de grãos assim. Então só determinado grão que o vento vai conseguir carregar daquele tamanho. Um muito pequeno ele vai se dispersar mais, um muito grande ele não vai conseguir carregar, então o vento seleciona muito bem. Então quando você tem ambiente de dunas, são areias muito bem selecionadas, então você tem um pacote de arenito aí muito bem selecionado dessa época de duna, a gente sabe disso por causa da própria estratificação cruzada. Eles apresentam, né, que eram, a gente vê nos perfis hoje na Castelo Branco, por exemplo, você consegue enxergar essas estratificações cruzadas que eram as antigas dunas, os montinhos, essas coisas. Então, é assim que a gente faz essa leitura da paisagem de um tempo anterior, né? O gigante adormecido carrega esse nome, né, como um grande indígena deitado que está protegendo esse território, né? Essa é uma história até mais recente que se conta, mas a gente consegue ver o quanto da raiz indígena ainda influencia sobre o entendimento, né, dessa paisagem. A gente sabe que ela
se formou há milhões e bilhões de anos atrás. Então, assim, muito de tempo e muitas pessoas já viram diferentes paisagens. Até chegar ao que a gente consegue ver hoje, imagina o quanto de história já foi contada sobre essa paisagem, quantas confabulações foram feitas também. É um caminho de entrada para a gente pensar como essa paisagem já foi imaginada também. A gente sabe que os povos indígenas têm uma relação espiritual com essas paisagens também. Algo que para a gente às vezes soa até como sobrenatural, mas que para outras cosmovisões se apresentam como monumentos espirituais também. E naquela época eles contavam que nas 3 pedras que formam o gigante, saía uma bola de fogo, passava na pedra furada e descia no Morro do Bofete, que os antigos falavam, né? Então essa é uma história da família. Passava na pedra furada, que é uma pedra que tem para cada as 3 pedras, e descia no Morro do Bofete, lá perto da Castelo Branco. Meu pai contava que via, né? Os antigos via, mas eu nunca vi. O professor Justino, que conhecia pelos livros e também pelo que lhe contaram a verdadeira história da região, aproveitou mais tarde uma oportunidade para fazer uma pergunta ao velho Ribeirão. O senhor conheceu os indígenas que viveram lá na montanha, não é? O velho foi pego de surpresa. Baixou os olhos constrangido. Depois encarou Justino. Conheci sim, e muito bem. Era um povo caingangue, que também era chamado de coroados, porque cortavam o cabelo fazendo uma coroa. Mas por que eles foram embora de lá? O velho hesitava. Sim, os indígenas partiram para sempre. O velho Ribeirão olhou para seu neto Cambuí e falou firme. Vejam esse menino. Todos se fixaram nele e repararam que o seu rosto, a cor da pele, os cabelos lisos e o próprio corpo eram diferentes. Cambuí olhava para o avô com os olhos muito abertos. Esperava havia tempos ouvir sobre as coisas da montanha e sobre a vida dos indígenas. De fato, aquele dia podia ser muito importante. Ia saber acerca da própria vida. O velho Ribeirão continuou. A primeira coisa que devo dizer a você, meu neto, é que você é quase um índiozinho. O menino levantou-se e fixou os olhos no avô, muito sério. Mas você é, também, meu neto verdadeiro. Você descende dos indígenas que viveram na montanha. E seu pai é um guerreiro chamado Coari, que se casou com minha filha Joaninha, sua mãe. Cambuí abraçou o avô e começou a chorar. Eu acho que dá para pensar nesse grande território com o ramal do Piabiru, porque eu também acho que assim, não é à toa que se fala essa história, não é à toa que se fala que o Piabiru passou por aqui. É uma história que vem sendo ouvida há algum tempo já, e não é à toa que ela está aí sendo ouvida, então... Quando a gente remonta aí o nosso passado, as 3 pedras, ela trilha o Piabiru, que é uma trilha indígena, e eles passavam aí cruzando, ligando um oceano ao outro oceano. Ela corta o nosso continente, o Piabiru. Essas trilhas foram herdadas dos índios, né, basicamente, e os índios também provavelmente herdaram de megafauna do quaternário ainda. Depois de ver que realmente não existe uma prova material dessa paisagem do Piabiru, eu gosto de pensar que aqui essa região é como se fosse um ramal dela, né? Porque eu acho que a paisagem daqui é muito forte para que não tenha chamado a atenção desses povos que estavam aí passando por esse grande caminho, né, que se leva de um lugar para outro. A gente especula, mas depois, claro que vão se abrindo mais picadas. Os índios, né, faziam verdadeiras viagens aí de meses
entre um lugar e outro, né? E uma das trilhas que saía era justamente a trilha Peabiru, que era essa trilha que vinha aqui em direção a Botucatu, né? Pela linha do rio Tietê aí. E serviu de base para os bandeirantes, né? Os bandeirantes, quando chegaram nessa região, eles pegaram essa trilha e percorreram ela inteira. E diz a lenda, né? Diz a história, que em determinado momento os jesuítas foram atacados por indígenas e esconderam ali um tesouro, né? E a lenda tem dois pontos. Primeiro, os jesuítas esconderam um tesouro, os índios mataram eles e ninguém sabe onde está esse tesouro. A outra parte dessa lenda diz que os jesuítas, vendo que os indígenas estavam vindo, escondeu o tesouro ali, matou todos os funcionários que participaram daquilo, e aí os índios vieram, mataram eles também, e ninguém sabe onde está esse tesouro. E ninguém sabia o que tinha acontecido com esse tesouro, e ninguém nem imagina o que aconteceu. E acho que é isso. Esses caminhos aí foram herdados dessa época mais antiga. E até onde eu conheço, essa é a lenda do Peabiru, assim, né? E aí o pessoal especula outras coisas, né? Tem muito misticismo envolvendo, assim, mas é uma coisa certa. Os índios, né? Eles que conheciam tudo. Eles dominavam, inclusive os próprios nomes indígenas, eles já dão indicações do que são as coisas, até com conhecimento geográfico e um conhecimento, né, da biologia, pelo tipo de flor, tipo de planta, o tipo de animal que vive ali, o tamanho do rio, a cor da pedra, se a pedra é mole, a pedra é dura. Então tudo isso, de termos tupis, você sabe que eles já conheciam tudo isso, né? A gente hoje estuda e vê que esse conhecimento já estava aí há muito tempo e, na verdade, a gente destruiu ele, né? Para depois tentar reconstruir, né? Então é mais ou menos essa a história. Aqui, as nascentes aqui, as nascentes que nascem aqui em cima, ela desce tudo, ela pega o Rio do Peixe, né? Um bofete lá. Aí o Rio do Peixe deságua no Tietê. O Rio Pardo, ele nasce no Pardinho, vai para Botucatu. Ele não desce para cá. Eu tinha vontade de fazer um turismo lá em cima. Morro lá, uma pousada, qualquer coisa lá. É porque a Pardinha agora é turismo, né? Virou turismo. E aqui todo mundo gosta de vir aqui. Durante a fim de semana aqui, o pessoal vem e vai lá no morro lá. Para ver o gigante. Tem o pessoal de Botucatu que vem fazer trilha, sabe? Vem 50 pessoas, 40 pessoas, aí vão até lá, fica um pouco lá, vem e vai embora daí. A gente está vivenciando agora, nesse momento, uma coisa que é uma característica daqui, que é esse vento, sabe? Né? É um elemento não biótico, né? Que faz parte da paisagem, mas não é produzido pelos seres vivos daqui, mas ele é muito presente, né? A gente vê que tem, assim, às vezes 3 dias seguidos, dia e noite, de vento constante. E aí vai se somando elementos, né? Vem a rajada de vento, ela encontra com esse paredão da cuesta e sobe. Então, tudo isso, às vezes, é um som, uma coisa característica que a gente consegue perceber quando está aqui, né? Diferente de um som do vento da praia, por exemplo. Embora aqui tenha um cenário muito maravilhoso, assim, essa questão da diversidade, da fauna, da flora, ao mesmo tempo a gente tem muitas ameaças. E essas ameaças criaram um contexto hoje que Pardinho tem por volta de 6% só da vegetação nativa, principalmente Mata Atlântica. Botucatu a gente está por volta de 9%, 10% da vegetação nativa. Bofete é o que ainda tem um pouco mais, mas mesmo assim é por volta de 11% da vegetação nativa. Então a gente perdeu mais do que 2/3 aí do que existia
né? E imagina que se ainda hoje é tão diverso, rico e maravilhoso, imagina o que era essa região no passado, quando ela era mais preservada. Então a gente está exatamente no ponto assim de frear um pouco e começar a cuidar do que restou. E se puder, melhor do que cuidar do que restou, é começar a ampliar de novo essas áreas, né? Então, não acho que é um grande desafio do ponto de vista, precisamos de área para trabalhar, para viver. Não, a gente praticamente ocupou quase 90% ou mais dessas áreas, né? Então, eu acho que a natureza merece esse carinho, os nossos vizinhos, né? Merecem esse carinho, esse respeito. Tem uma espécie muito especial que é o urubu-rei, né? Que é assim, não é à toa o nome, né? É uma realeza mesmo. Ele precisa de condições mais específicas até para fazer o ninho, então tem um pouco essa ligação com esses paredões, né? Como ele é encontrado no gigante, né? Então é uma majestade quando aparece voando assim, é de parar e assistir. E aí os outros gaviões, né? Tem um que eu gosto muito, é o caboclo, que é um gavião bem grande. Ele não é nada incomum, mas eu acho bonito o voo dele e o tamanho também. Ele é maior do que o cacará, maior do que os outros gaviões mais comuns, né? Como carijó, carrapateiro. Todos esses estão por aí. O gigante, ele é muito mais do que uma formação geológica, ela se repete em vários lugares do planeta, e isso é curioso. Então só isso já transforma aquela área num patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Eu considero o gigante deitado, e tem uma outra, os geysers de Anhembi também, né? E o Cerrito de São Manuel. Essas três regiões eu acho que são as mais importantes aqui no interior do estado. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder. Esses fenômenos naturais a gente vai deixar de presenciar ali. E isso tem que ser preservado, né? Porque a gente não vai mais encontrar pântano lá, até pela própria depredação da natureza. Mas quando você enche um lugar de construções, né, você vai lá e constrói um bar no topo de uma pedra. Eu acho excelente a ideia. Mas a gente vai perder o aspecto selvagem, o aspecto de ter bastante árvore, de ter pântano, de ter o cerrado bem constituído. Então ali ele tem um crescimento que, se a gente não tomar cuidado e não agir rápido, a gente vai perder muita coisa. A gente vai ficar só nas lendas, só nas histórias e nunca vai compreender mesmo o que aconteceu ali. Tem esse lugar de contemplação, né, de ver o gigante, de ver aquele monumento, mas também tinham essa relação de lidarem com o que às vezes a gente até não vê quando está de longe. Não vê aquele gigante deitado, né? Mas a gente consegue perceber que esses povos, além de estar vendo essa grande paisagem, além de estar vendo essa grande vista, eles estão lidando diretamente com o que é feito, né? Esse gigante, que são as rochas, que são as pedras que estão nesse lugar. Na verdade, a gente tem uma percepção muito antropocêntrica, né? De que parece que o planeta é nosso e todo mundo aqui é inquilino. E na verdade é o contrário, né? Nós somos os inquilinos de um planeta, de uma história muito antiga. Uma coisa muito interessante, se fala muito de extinção e algumas pessoas distorcem o termo extinção e falam é um processo natural, os dinossauros estão extintos. Realmente, de um lado a gente tem um contexto que 99% das espécies que já existiram no planeta Terra estão extintas. A gente só tem 1% do que já existiu. Seja porque elas evoluíram ou porque elas foram extintas por condições naturais e que acontecem ao longo de dezenas de milhares a centenas de milhares de anos. Então hoje a gente tem 99% das espécies que já existiram no planeta Terra estão extintas por causas naturais, processos naturais, o próprio processo evolutivo. Só que esse 1% que a gente convive, né, que a gente vive hoje, admira, é o momento mais diverso do planeta. O planeta nunca teve tantas espécies, tanta diversidade de vida como a gente tem hoje. Então a gente está tendo a espécie humana,
O homem como é conhecido, né, a espécie como é conhecida hoje, ela tem aí por volta de 200, 300 mil anos, né, o Homo sapiens. Então a gente está naquele cisquinho, né, de uma história muito maior, e a gente está no momento mais bonito do planeta, onde a gente convive com o ápice da diversidade de espécies, mas ao mesmo tempo a gente às vezes não consegue reconhecer e perceber isso no dia a dia e acaba sendo displicente. Guaraí, Rapé, Ipi, Iti. Onde o sol se levanta? Ibitucatu. Ó Botucatu, trazes bons ares no teu nome tupi. E tua beleza foi tanta que na cuesta deitou o gigante e lá ficou para te admirar. Sabe de onde vens tu? Vens de Ibitu, o sopro da terra, e de Catu, o bom, o bonito. Quem te deu esse nome? Foi Caigã, nosso irmão, de quem perfumaste o pulmão. Quando ainda recém-nascida, em 4 fostes partidas, e foi de Tapetininga, o caminho das pedras secas, que um homem te lançou. Uniram-se aqui, Iuí a terra, Ii a água, Tata o fogo, e Mitô o vento, trazendo a ti os bons ares que a natureza encantou. Hoje já não és mais criança. Bons e maus ventos cortaram o ribeirão lava-peça. Cuida da tua beleza. Mantém limpo o véu da tua noiva. Guarda a família Seriema. Cuida do teu tamanduá. Guarda a anta, o peixe-cachorro. Protege o teu jequitibá. E que não acorde o gigante, pois se acaso o ar lhe faltar, de pé no piabiru, ele poderá ficar. E se for grande a sua fúria, poderá até nos matar. Nos proteja, Pai Sumé. Poema de Gidu Santos Canielo, em 1999, aos 16 anos de idade. O Gigante Adormecido. Um olhar para a Cuesta Paulista e seus morros testemunhos. Com as participações de Tiago Bertani, geógrafo. Sou aqui de Botucatu, nascido e criado, né? Sempre tive contato com natureza, pelo fato de estar aqui próximo. Isso com certeza influenciou muito minha vontade de aprender mais assim, sobre geografia. Rogério Loesch Zacariotti, médico veterinário, com atuação em programa de conservação do tamanduá-bandeira na região da Cuesta. É importante que a gente tenha uma preparação no ambiente de maneira a garantir a sobrevivência dele, porque senão a gente só vai acabar alimentando essa máquina, né, que está consumindo e destruindo a biodiversidade. E para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo pode fazer a sua parte. Gersone Jovihelevich, agrônoma e educadora ambiental. Eu vim de um outro bioma, de uma vivência de mais de Mata Atlântica, principalmente, né? E aos poucos que eu fui conhecendo essa paisagem e aí me aprofundando nos sons das aves em particular, né? Renato Fernandes, jornalista autodidata e produtor de conteúdos. Então, eu sempre fui muito curioso, né? Quando era pequeno, eu matava a aula para ir na biblioteca. Aí eu vi que tinha grupos, né? Na época tinha o grupo Peregrino Vidal. Eles escreveram um amplo material sobre as Três Pedras. E foi assim que eu descobri lá. Eu, muito curioso, comecei a pesquisar Frei Fidelis, Três Pedras, li tudo sobre isso. E fui avançando. Aí quando eu me tornei jornalista, eu tive a oportunidade de trazer isso a público, né? Dara Rodrigues Lima, arqueóloga afro-indígena.
Me apresento assim também para fazer um recorte sobre os meus ancestrais, sobre os meus parentes que já ocuparam esse território há muitos anos atrás. E quando eu falo muitos anos atrás, são muitos anos atrás mesmo. E do senhor Jair Favorito, agricultor, morador do sítio Bela Vista. O gigante tá do mesmo jeito. Ele é sempre deitado. Sempre deitado. Em Citação, o romance de Francisco Marins, por Vanessa Petroncari. Este episódio abriu com a história narrada por Clara Chesky Menezes e fechou com um poema na voz de Alcinda Uruitá Tupinambá. As músicas foram compostas e interpretadas por Caroline Violeira. Também participaram Dona Odila e Senhor Alceu. Meu pai já falava desse gigante adormecido. Não vinha ver, né? Porque não tinha curiosidade, mas eles falavam. Eles comentavam desse gigante. É um morrão que tem aí em Bofete aí. Que o povo vem ali mais para tirar foto daquele peralzão que tem aí, buracão aqui, Bofete, para baixo da serra. Então o gigantão é o morrão que tem lá. Eu tinha a minha propriedade que ficava nas costas do gigante. Daí um dia eu queria ver ele de frente. Daí eu fui até a Venda Vivan e daí a gente viu que é maravilhoso, que é uma coisa que foi deixada por Deus. Equipe de criação: Antônia Domingues, Vanessa Petroncari e Vera Lúcia Ravagnani. Quando deu aquele dilúvio que depois voltou a ser terra de novo, o mundo, cada lugar ficou um morro, ficou uma serra, não ficou? Um programa produzido durante a oficina de criação de podcast sob orientação de Júlio de Paula. Uma realização Centro Max Pfeffer, Instituto Jatobás, agosto de 2024. Para ver de longe que parece que seja um gigante, mas não tem nada a ver com gigante, é a serra. Entendeu como é que é?